Irmãos e irmãs, graça e paz. Eu acho que deu uns 3 tipos de medo no Renato ali, né? Eu fui pegar o violão do Renato, que aquele violão deve ter dado um frio na barriga dele, mas o pastor pediu, ele falou, pronto, agora. Tem alguém essa manhã que está nos visitando aqui? Com exceção do Humberto e da Raissa, que a minha pergunta era porque eu gostaria de fazer referência e menção a Humberto e a Raissa. Convivemos tão pouco aqui, mas parece que faz tanto tempo que a gente se conhece. E muito querido você, tuas devocionais, Humberto, me edificaram muito. Algumas me inspiraram a trazer reflexões, palavra para a igreja. Então, que Deus continue te abençoando muito, Humberto, Raissa, lá em Vilhena, né? Vilhena, Rondônia. Nosso abraço ao pastor Dionísio. E bom vê-los aqui. Quem não sabia que você está aqui, agora soube. Então, no final do culto, você pode dar um abraço no Humberto, matar a saudade lá, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de tratar de um assunto nessa manhã e convido você para lermos o texto de Êxodo, palavra de Deus que está no livro de Êxodo, capítulo 35, a partir do verso 10. É o início, esse texto é o início, é uma ordem de Deus a Moisés e ao povo. É o início do relato, um breve, vamos ler só uma partezinha do relato da construção do tabernáculo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os fundamentos da casa de Deus. Êxodo capítulo 35, a partir do verso 10. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da propiciação, da proposição. O candelabro da iluminação e os seus utensílios e as lâmpadas e o azeite para a iluminação. O altar do incenso e os seus varais e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo. O altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases, o reposteiro da porta do átrio e as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Até aqui a nossa leitura. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e pedimos que o Senhor nos dê agora a inspiração que precisamos e que essa tua palavra venha, Senhor, ela venha penetrar os nossos corações e trazer o entendimento da obra que o Senhor tem operado na vida de cada irmão e de cada irmã, na edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um breve relato do início da construção, da ordem da construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo, ela começa no início do capítulo 35, com Moisés levantando uma oferta dentre todo o povo para a obra.
E os capítulos seguintes, que vão 35, 36, 37, 38, 39 e 40, eles trazem o detalhe de todo o tabernáculo, com as suas medidas, com as cores, as cortinas, os utensílios, o tipo de material, as vestimentas sagradas, todos os detalhes estão ali, a mesa, enfim. São detalhes que vão até o capítulo 40, onde finalmente o tabernáculo é levantado como referência da adoração e da presença de Deus. Entendendo que o tabernáculo é uma referência da casa de Deus, ou o lugar da habitação de Deus, onde os filhos de Israel poderiam experimentar a presença do Senhor, a manifestação da presença do Senhor, eu gostaria de refletir com a igreja nessa manhã sobre os fundamentos dessa casa onde Deus habita, o santuário do Altíssimo. Porque é importante refletirmos sobre esse assunto, porque a casa de Deus é o lugar onde Ele habita. Porque se Deus não estiver ali, se Deus não habitar, deixou de ser casa de Deus. Pode ser uma casa bonita, pode ser uma casa bem ornamentada, pode ser uma casa rica, limpa, perfeita, mas se não tiver a presença de Deus, deixou de ser a casa de Deus. E eu gostaria de compartilhar 5 coisas importantes acerca da casa de Deus que nós precisamos saber, para a nossa edificação. E o primeiro destaque que eu gostaria é que nós precisamos considerar que a figura daquele tabernáculo, com todos os seus utensílios, os seus ritos, ele aponta para a nossa vida espiritual. Sim, é verdade, ele aponta para Cristo, ele aponta para Jesus, mas ele aponta para a nossa vida espiritual. Essa é uma obra contínua do Espírito Santo na vida do pecador arrependido, que recebe a Cristo, que é salvo. Então, olha, veja o que diz aqui em Atos, capítulo 7, versos 48 e 49. A palavra de Deus diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Essa é uma referência quando fala-se do templo, daquele templo que estava sendo edificado. Mas na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, diz: também vós, fazendo uma referência a cada cristão, a igreja, também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedras que vivem. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17, não sabeis que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Esses textos nos ensinam que o santuário de Deus somos nós, que a casa onde Deus habita é a igreja, somos nós, eu, você. Nós somos o santuário de Deus. E a nossa oração deve ser: faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro. Com gratidão faço esta oração do santuário. O santuário somos nós. A casa onde Deus habita somos eu e você. Deus quer e deseja se manifestar na nossa vida.
na minha vida, na sua vida. Deus continua se manifestando e se revelando ao mundo, mas Ele vai usar o santuário dEle, que é você e eu. Portanto, quando nós falamos acerca do santuário de Deus, da casa de Deus, dos fundamentos dessa casa, nós precisamos ter em mente de que é o nosso coração, as nossas vidas, o homem interior. A figura do tabernáculo traz essa importante compreensão da obra que o Espírito de Deus realiza em cada crente. Moisés, ele construiu o tabernáculo segundo o modelo que Deus lhe deu. Deus havia dado um modelo para que Moisés pudesse edificar. Entregou a planta, o desenho, todos os detalhes. E é importante que nós entendamos que, embora Deus havia entregue tudo a Moisés, o modelo, os detalhes, a cor, as medidas, era responsabilidade de Moisés edificar aquele tabernáculo. E Moisés não o faria sozinho. Toda a congregação, notem o que o texto diz lá em Êxodo, todos deveriam contribuir. Você vai ver nos capítulos que se seguem, homens que deveriam, pessoas que deveriam trabalhar na confecção de tudo aquilo. O Senhor nos deu um modelo do santuário. Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. É para o Senhor Jesus que nós precisamos, é nele que precisamos nos espelhar. Ele também nos deu um manual, onde está tudo escrito com todos os detalhes, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Assim como Moisés tinha a responsabilidade de edificar a casa de Deus, o santuário do Altíssimo, cada crente, você e eu, temos a responsabilidade de edificar este santuário, que é a casa de Deus, que é a morada de Deus, que é o lugar onde Deus se manifesta. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei. Paulo está trabalhando essa mesma ideia. É minha responsabilidade. Essa responsabilidade não pode ser transferida para o meu coordenador de ministério, ela não pode ser transferida para o meu cônjuge, ela não pode ser transferida sequer para o meu pastor. É uma responsabilidade minha. O Senhor coloca sobre nós pessoas, mas é a responsabilidade de cada um. Edificar casa espiritual como pedras vivas que somos nós. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar a figura do templo. O templo era constituído de 3 partes principais: o átrio, com o átrio exterior, o santo lugar e o santíssimo lugar. E tudo que Moisés recebeu para ser construído tinha uma razão. Qualquer israelita poderia entrar nos átrios. Qualquer israelita poderia entrar nos átrios. Mas somente os sacerdotes poderiam entrar no santo lugar, no lugar santo. E apenas uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Lembrando mais uma vez o que a palavra do Senhor diz ali na primeira carta de Pedro, é um estudo, irmãos.
Na 1 de Pedro 2,5, também vós mesmos, Pedro está falando para mim e para você, vós como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Percebe que nós somos a igreja, que nós somos um corpo, que é o corpo de Cristo, e que dentro do corpo existem funções diferentes. Embora nós aqui, no Ministério Pastoral, a gente exerce a função de sacerdote, mas a palavra, Pedro tem essa revelação que o que Deus deseja fazer é que todos nós somos o sacerdócio santo. Porque, veja, a figura do pastor, do profeta e do sacerdote. E todos nós, em algum momento, nós exercemos essa figura, essas três funções. Independente, isso não é a função específica apenas do ministério pastoral. Porque o ministério pastoral é um ministério de cuidado, é aquele que cuida. E você, pai, você, mãe, você que trabalha numa empresa, você que tem um relacionamento de amizade, em algum momento ali você tem a obrigação e a função de desenvolver e realizar o ministério pastoral que tem sobre a sua vida, essas pessoas que dependem do seu cuidado. Lá na tua empresa, na tua casa, com os teus filhos, amigos, cuidado. Porque esse é o foco do ministério pastoral, é o cuidado. E nós cuidamos de pessoas. Cuidamos. E quando você está cuidando de pessoas, você está exercendo o ministério pastoral que Deus coloca sobre a sua vida, porque você é um sacerdócio nesse lugar onde você também trabalha, na sua casa, na sua família, no meio das pessoas com quem você convive. Você exerce também o ministério profético, não é função apenas pastoral. E quando que você está exercendo o ministério profético? Quando você está falando de Deus para o povo, porque o profeta, ele fala de Deus ao povo. O profeta, ele ouve Deus. Você faz a sua devocional pela manhã, você vem e ouve a palavra do Senhor, e aquela palavra fica no teu coração, e você encontra uma pessoa que está em dúvidas, você ali é um profeta de Deus que leva a palavra do Senhor, está exercendo o ministério profético. E quanto que você está exercendo o ministério de sacerdote? Porque o profeta fala de Deus para o povo, o sacerdote, lembre-se, é aquele que entra no santíssimo lugar e fala com Deus, fala do povo para Deus, é aquele que intercede. Moisés, lembra quando o povo murmurava e Deus fala assim, esse povo é um povo rebelde. Moisés entra então e intercede pelo povo. Quando você está intercedendo, orando por aquela pessoa, por aquele teu amigo, você está exercendo um ministério sacerdotal. Pedro está dizendo para nós que é isso, pedras que vivem, vocês são edificados casa espiritual para ser sacerdote santo. Nós precisamos ter essa clareza e essa convicção. Não importa se você é um professor, se você é um advogado, se você é um pedreiro, se você vende carro, casa, não importa o teu ofício. Precisa haver clareza de que você, meu irmão, minha irmã, exerce um ministério santo, um ministério sacerdotal. É para isso que somos enviados ao mundo. Levar a presença de Deus, cuidar de pessoas, levar a palavra de Deus, e ir até a presença de Deus e levar essas pessoas ao Senhor, em oração, intercessão. Então, veja, o propósito de Deus
Então, é que nós não fiquemos apenas no átrio. O templo tinha o átrio, o santo e o santíssimo. O propósito de Deus não é que fiquemos apenas no átrio. Onde é que Deus quer que você e eu adoremos? Tem um cântico que é assim: Pai, eu quero te adorar, não apenas no átrio ou no santo lugar. Quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. A igreja. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Nós precisamos, eu preciso, Pai, nos dê essa convicção, Senhor. Faz essa manhã, Senhor, abre os nossos corações, os nossos olhos espirituais, e para que possamos perceber que é na sala do trono, no lugar santíssimo, é ali que o Senhor deseja ter o encontro diário com cada filho, com cada filha, Pai. Faça isso nas nossas vidas, faça isso na minha vida, faça isso na vida da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que o véu que separa o santo do santíssimo foi rasgado do alto a baixo quando Jesus foi crucificado. Mateus 27:50, Jesus, clamando em alta voz, outra vez, com grande voz, entregou o Espírito, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Toda aquela estrutura do tabernáculo que apontava para Jesus, ali o santo dos santos, lugar onde Deus habita, ali onde estavam os querubins, é uma referência da adoração. E a palavra do Senhor diz: e vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Em Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4, nós lemos: então ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dores, porque as primeiras coisas passaram. É nesse lugar que Deus deseja ter um encontro diário conosco. E é assim que Deus deseja edificar as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, precisamos considerar que aquela figura tem a ver com a gente, conosco. Em segundo lugar, é no Santíssimo, na sala do trono, que Deus nos aguarda. Terceiro detalhe, queridos, é que no tabernáculo havia sido colocado ali, também construído, o candelabro de ouro e o altar de incenso. Esse candelabro era feito de um talento de ouro puro, tinha 7 candeias para guardar o óleo, que era acesa para iluminar o santo lugar todo o tempo. Iluminar o santo lugar. Lembra que esse santo lugar, pode pôr a mão no teu coração, que esse santo lugar precisa estar iluminado. O crente precisa ser uma candeia acesa. Não pode faltar óleo. Não pode faltar o Espírito Santo.
O crente precisa proporcionar a luz e andar na luz e viver na luz, testemunhar aqueles que estão à sua volta. Ele é um gerador de luz. E quando eu falo luz, é para poder tirar as dúvidas das trevas, da ignorância que tem cegado o mundo. O príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incautos, dos incrédulos. Mas o crente tem essa luz. E ele precisa ser o tempo todo. Não podia faltar luz, não podia faltar óleo, não pode faltar óleo sobre a nossa cabeça. E o salmista diz: o nosso cálice transborda. Óleo não falta sobre a nossa cabeça. Portanto, veja, você, eu, somos referência de Deus para aqueles que precisam. Muita gente não lê a Bíblia, e a única Bíblia que eles lerão, a única palavra de Deus que eles lerão serão as nossas vidas, a minha vida. Não apenas com o conhecimento, mas com o conhecimento e com a atitude com que nós tomamos do conhecimento que temos da palavra de Deus. Então ali nós estamos lançando luz nas trevas. O azeite, o óleo, fala do Espírito Santo. E quando eu falo, não apenas com conhecimento, parece que é isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. No início ele fala assim: ó insensatos Gálatas, começou bem, quem vos fascinou fugir da ira vindoura? Vocês começaram bem, começaram no Espírito, e agora vocês vão se aperfeiçoar na carne. E no finalzinho da carta de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, eu quero ler com você, está escrito assim, Paulo dizendo à igreja: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob lei. As obras da carne são conhecidas, e aqui tem uma série das obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não apenas o conhecimento, mas também a nossa prática. O candelabro e o altar de incenso, ele é onde fala das orações que era oferecida a Deus, uma referência a uma vida de profunda e íntima comunhão com Deus. E o Senhor Jesus, quem nos diz que nós devemos orar sem cessar. E a oração, veja, ela não pode ser reduzida a um momento. É importante, inclusive nós, na igreja, se você não faz parte e gostaria de fazer, o Ministério de Intercessão disponibilizou para esse mês de maio um relógio de oração, onde cada irmão tem escolhido um horário para dedicar ali 1 hora de oração. Isso é importante na vida da igreja, traz edificação, mas nós não podemos reduzir um momento apenas no dia onde nós oramos ou separamos. O Senhor Jesus diz que devemos orar em todo o tempo. Por que Jesus diz que nós devemos orar em todo o tempo? Porque Ele está conosco todos os dias, em todo momento, até a consumação dos séculos. Ele está ali,
Nós é que muitas vezes nos esquecemos, vivemos tão apegados com os problemas que precisamos solucionar, né, neste mundo, que nos esquecemos que Ele está ali o tempo todo para nos ajudar. Ele é uma ajuda, o Espírito Santo é o ajudador. E nós podemos ter, não apenas para pedir, porque Ele não é o nosso empregado, Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E como filhos nós podemos pedir a ajuda de um Pai, que é amoroso, que cuida da gente. Portanto, veja, a oração, assim como o louvor, a adoração, o que elas devem é nos proporcionar um relacionamento íntimo com esse Deus, que nos ama, que se entregou por nós e que quer o melhor de nós. Alguém já disse que a oração é para a alma o que o ar é para o pulmão. A oração, ela não é para mudar Deus. Deus é imutável, santo, perfeito. A oração é para mudar o nosso coração. A oração é para mudar a minha disposição. A oração é para mudar a minha intenção. A oração é para mudar a mim. Eu preciso de mudança, eu preciso de reforma, eu preciso de resgate, eu preciso. A oração é para mudar o orador, não aquele que responde, porque ele é santo, perfeito, não precisa de mudança. A oração é para mudar a minha concepção desse Deus de graça e desse Deus de amor. Até porque nós oramos e não devemos esquecer, e muitas vezes nós não fazemos isso. Algumas vezes fazemos, outras não. Senhor, seja feita a tua vontade. E por que nós oramos assim? Parece que dá, alguns talvez até que pensamos assim, eu vou pedir isso para Deus, eu quero pedir algo para Deus, é meu Pai. Mas se eu pedir para Ele fazer a vontade dEle, talvez eu não vou ter o que eu quero, o que eu peço. Mas nós precisamos lembrar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Porque a vontade de Deus leva sempre a nossa edificação e o melhor para as nossas vidas. Um quarto e último ponto, e depois nós vamos concluir. No tabernáculo havia a pia de bronze. Deixa eu dizer uma coisa, eu peguei 5 pontos apenas aqui para... Tem muitas outras coisas no tabernáculo que podia ser explorado. Eu peguei essas que eu entendo que é uma referência importante para as nossas vidas enquanto casa espiritual que temos e que Deus está edificando. E no tabernáculo havia uma pia de bronze. Pia é bronze, o significado de bronze é julgamento. Essa pia de bronze, ou bacia de bronze, ela estava sempre cheia de água, e era o local onde os sacerdotes se lavavam, a purificação. Havia um espelho no fundo. Interessante isso. Cheia de água. A água fala do Espírito Santo também, mas a água também pode falar da palavra de Deus. Ela também pode ser uma referência da palavra de Deus. Então o sumo sacerdote, que entrava apenas uma vez por ano, como já disse, ele antes precisava passar por essa bacia de bronze para fazer a purificação e esse espelho. E é interessante notar, irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, ela é um espelho para nós. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela mostra para nós quem nós realmente somos. Ela mostra o que precisa ser melhorado. Você, quando olha no espelho, a mulher mais que o homem também, né? O homem, para fazer a barba, precisa olhar o espelho, ficar bem bonitinha a barba, bem feita. A mulher, quando olha para poder fazer as maquiagens, ficar mais bonita do que ela já é preciso olhar ali no espelho, porque ele mostra o que precisa ser corrigido, o que precisa ser melhorado, o que pode ser feito. E a palavra de Deus, ela é isso para a minha vida e para a sua vida.
quando nós olhamos a palavra, a importância da palavra, a importância da Bíblia, a importância da leitura, da devocional, porque ela mostra o que precisa ser melhorado na minha vida. Então, o que nós aprendemos aqui é que o sacerdote, para entrar na presença de Deus, era necessário ser confrontado. É um confronto, quando ele olha e se vê, é um confronto, a sujeira, é um confronto, o pecado. A palavra de Deus nos confronta, precisamos ter confissão de pecados, arrependimento sincero, reverência. Veja o que Jesus diz em João capítulo 13, versos 5 a 10. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos, enxugar-lhe com a toalha que estava cingido, aproximou-se, pois, de Pedro, e esse disse: Senhor, tu me lavas a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. É uma referência também àquela bacia. Então Pedro pede: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais tudo está limpo. Então a importância da palavra de Deus, porque é ela que nos leva à confissão de pecados, arrependimento. A palavra do Senhor que nos purifica, que nos lava diariamente. É importante termos essa bacia de bronze, essa bacia, e nós temos ela cheia de água, um espelho. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos diante dessa bacia, e nós podemos nos enxergar ali. E Deus pode melhorar as nossas vidas através da sua palavra. E finalmente, irmãos, para concluir, no tabernáculo foi construído o altar do holocausto. Veja, é importante compreendermos que para entrar na sala do trono, lá no Santíssimo Lugar, o sacerdote primeiro precisava cumprir um ritual, uma série de etapas. Passar pela bacia de bronze, né? Mas e primeiro, purificar-se, ele precisava se lavar, vestir roupas sagradas, e depois ele traria um sacrifício de expiação pelos seus próprios pecados, e depois pelos pecados de todo o povo. O altar era o lugar onde os animais eram sacrificados, era o lugar do sacrifício, que era antecedido por confissão de pecados. Colocava-se a mão sobre o cordeiro, e os pecados eram transferidos, e esse cordeiro era sacrificado no lugar do sacerdote. Por isso que o sacerdote era aceito. Jesus Cristo foi crucificado no lugar, por isso que nós somos aceitos, porque ele foi crucificado no nosso lugar. Agora veja a importância do altar. Hoje não existe mais sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas veja a importância do altar, porque existe um altar espiritual. O altar é o lugar onde também se traziam as ofertas queimadas, as ofertas pacíficas. Abraão edificou um altar ao Senhor. Ele prometeu dar os dízimos e as ofertas. Jacó, quando fugia do irmão e teve um encontro com Deus em Betel, fez igual. Ele levantou um altar e prometeu ao Senhor os dízimos, todos os dízimos. Esdras e Neemias, na reedificação do templo e da cidade em Jerusalém, quando foi reedificada, os muros estavam destruídos, eles começaram reedificando o altar que estava em ruínas. O que aprendemos aqui? E o que nós gostaríamos de destacar aqui?
toda a edificação do templo, os desdobramentos, eles dependiam, a manutenção, como nós lemos no texto do início, eles dependiam das ofertas que eram entregues no altar. Então aprendemos aqui que nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos fazer parte de um ministério, nós podemos fazer parte ativa da vida da igreja, podemos estar avivados, motivados. Mas, irmãos, se eu não for um ofertante fiel, se eu não for um dizimista fiel, eu não tenho um altar na minha vida. Esse altar está em ruínas. Porque tudo começa no altar. Não é possível entrar no Santíssimo Lugar sem antes passar pelo altar. E ali é que eram entregues as ofertas e os dízimos. Então, se essa parte na minha vida está em falha, em falta, o meu altar também precisa ser reedificado. Precisa de edificação. Malaquias capítulo 3, versos 6 em diante, eu quero ler esse texto para finalizar. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Percebe? Tudo começa no altar. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Notem que o altar vem antes da presença, vem antes do Santíssimo. A oferta é o reconhecimento de adoração. O altar faz parte de uma etapa necessária que antecede a confissão de pecados, o arrependimento para entrar na presença do Senhor, na sala do trono. E a minha pergunta para você nessa manhã: como que está este altar na sua vida? Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar as nossas vidas. Deus deseja, um desejo de Deus. A gente percebe que o Senhor, Ele deseja ter um relacionamento mais profundo e íntimo conosco. Talvez para alguns nesta manhã haja necessidade de um conserto. E esse conserto, assim como Esdras, Neemias, ele deve começar pelo altar, consagrando ao Senhor com fidelidade aquilo que a palavra do Senhor pede de nós. Senhor Deus, eu quero clamar a Tua graça sobre nossas vidas agora. A Tua palavra, ela nunca volta vazia para Ti. E a minha oração, Senhor, é que cada homem, cada mulher, cada pai de família, cada mãe, cada
cada um dos teus filhos e filhas sejam edificados nesta manhã. Assim como Abraão edificou e levantou um altar, assim como Jacó. Senhor, que cada uma das pedras que vivem aqui nesta manhã possam ter acesso à sala do trono, o lugar da manifestação plena da tua presença. Não por força, nem por violência, mas pelo Santo Espírito, pelo Espírito Santo que nos convence de todas as coisas, que a tua palavra possa produzir agora, e que o Espírito de Deus possa fazer essa obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Os fundamentos da casa do Senhor. O Antigo Testamento é sombra daquilo que foi cumprido no Novo Testamento. No Antigo Testamento havia um templo com seus utensílios, com cada etapa, para que a presença de Deus se manifestasse. E essa presença, ela era profunda, íntima e plena no Santíssimo Lugar. Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, Deus deixando entender que Ele quer ter esse encontro conosco diário. Mas os princípios que são encontrados na edificação desse templo, todos esses princípios que falam de arrependimento, de confissão, de lavagem, de tudo isso, de oferta, de altar, esses princípios, eles estão presentes naquilo que Deus deseja fazer na vida de cada um dos filhos. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.